A paz do Senhor. O nosso programa hoje é musical. Eu já estou até aqui ouvindo. Eu vou falar com o meu discípulo, meu aluno de música, o nosso querido Jimmy Passos. Você está indo bem. Eu acho que você ainda tem chamado para isso, sabia? Falta melhorar um bocadinho. Já me disseram, né? Já disseram, mais ou menos parecido. Mais ou menos no rumo, né? Jimmy Passos, querido e amado por várias pessoas, eu vou começar perguntando o seguinte: filho de pastor, né? De pastor. Só que o teu pai é pastor, ele foi, agora pediu para sair, não? Ele estava anunciando. Jubilou, né? Se jubilou, aposentou, né? Pendurou a chuteira. Pendurou a chuteira, né? Mas aí como é que ficava esse negócio? Porque antes a igreja era junta, né? Todo mundo, né? Não tinha isso. Quando seu pai foi para Acrelândia, aí você ficou aqui. Na verdade, quando ele foi enviado, né, para Acrelândia, na verdade, era projeto Vila Redenção. Uhum. Né? A Acrelândia ainda não tinha nem iniciado, né? Verdade. Inclusive, lá, quem iniciou o município em Acrelândia foi o prefeito Bocalon, que hoje é prefeito de Rio Branco. Isso, eram as terras da Colonac, né? Era assentamentos, Assentamento, né? E aí, quando eu fui morar com eles, para Acrelândia, eu tinha apenas 1 ano de idade. Né? Então, eu vivi lá. Não, eu vivia lá até... Nasci em Rio Branco, sou natural de Rio Branco, né? E eles me pegaram para criar, que eu sou filho de criação, né? Sou filho adotivo. É mesmo? Quando é que você descobriu isso? Não, desde quando eu me entendo por gente, que eu já compreendo a vida, a minha mãe sempre me avisou: olha, você foi adotado, né? Nós somos seus tios, na verdade, né? Nunca escondeu. Então, eu nunca tive nenhum tipo trauma de ressentimento, isso, né? trauma. Pô, legal. Graças a Deus, e também, lógico, aos pais, né, que me criaram, que sempre me alertaram. Todo mundo tem 2, você tem 4. Não é, não? Faz 5, tem 5, né? Tem 5, tá na vantagem de todo mundo, né? E aí, eu nasci natural de Rio Branco mesmo, né? E meus pais me pegaram para criar, era em Pilar de Castro, que eu estava. Na época, eles eram pastores em Sena Madureira. Então, eles me pegaram para criar lá, eles moravam em Sena Madureira. Você possivelmente é produto de um mandim, né? Um mandim. Fui criado um pouco com mandim, né? Criado com leite de mandim. Logo de Sena, né? Olha, maravilha. Cidade, eu gosto muito de Sena Madureira também, município. Agora, e assim, eu falei assim, filho de pastor, é que essa frase, para mim, pesa muito. Mas não é por causa dos filhos de pastores, é por causa dos meus, né? Aí, assim, para ti, isso foi uma vantagem na tua infância, na tua adolescência? Os seus pais sempre foram crentes? Na verdade, se você conversar com a maioria de filhos de pastores, né, eles meio que têm um pouco de trauma ou, né, raiva no interior. Sim. Por conta disso, né? Do abandono, que as pessoas, assim. Não, que as pessoas às vezes se portam o filho do pastor como filho do pastor, aquele ali é o filho do pastor. Ele não tem identidade própria. Tipo assim, ele não tem vocação de nada, é filho de pastor. Justamente. Eu pensei que era porque... Não tem nome, parece que a pessoa não tem nome. Né? O que eu achei era que, assim, um filho de pastor, realmente sente assim, que os pais correm muito. Né? Também. Correm muito, isso aí ficam chateados e ciumados. Isso também é um outro assunto também muito forte, né? Que os pais, né? Pastores, pais, eles querendo ou não, eles têm que deixar um pouco mais a família, né? Por conta da igreja. Então, ele abre mão um pouco mais da família. Hoje, nós, como filhos adultos, a gente compreende mais isso, né? E até... sabe que os nossos pais gostariam de estar mais com a gente. Né? Claro. Então a gente tem essa consciência. Mas quando a gente era pequeno, a gente não tem, entende né? muito. Fica com o ciúme da igreja. Fica com o ciúme da igreja. E foi o que eu... Poxa, meu pai só pensa mais na igreja. É o que eu imagino. Não faça isso com o microfone, que esse é o seu instrumento de trabalho. Rapaz, esse aqui é bonito. Você né? Sai de dourado, rapaz. Aqui não tem negócio de fraqueza, não. Eu sempre achei assim, que os filhos de pastores, eles são muito aprisionados na visão das outras pessoas, na cobrança, né? De repente, qualquer menino pode fazer um monte de coisa. Aí o menino, filho de pastor, não pode. Aí parece que o problema é maior, né? É tudo muito grande. Assim, Mas isso aí eu também, como filho de pastor, né, que sou,
né? Eu também sempre tive essa, meio que uma, antes, né? Que eu já sou curado disso, graças a Deus. Mas eu tinha meio que uma revolta também com relação a isso, né? Então, tipo, por exemplo, eu não podia fazer qualquer coisinha, que aquilo já virava um problema grande, porque o filho do pastor, obreiros ou irmãos da igreja chegavam para o pastor, mas aí seu filho não está fazendo isso ou aquilo. Então, isso realmente tem muito, né, com filhos de pastores. Né? Já me contaram assim, que dessa cobrança ser tão maléfica para a formação da personalidade das crianças, né? E de um irmão que disse que cobraram ele porque ele estava em casa de bermuda e o pastor viu. Entende? Agora, hoje você acha que a igreja está mais flexível? Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 35. Já está um idoso, né? Já tem menino também? Estou com os cabelos brancos aqui. Nada, já começou a aparecer? Bastante. É a unção da padaria. Daqui menos de 10 anos eu já estou com o meu cabelo assim grisalhinho. Isso aqui ficou assim, ficou aqui na igreja. Foi que desesperou, sabe? Da pandemia para cá. Não tinha mais, não foi? Tudo pretinho, parecia as asas da graúna, né? Tudo pretinho, meu Deus. E já tinha uns irmãos com inveja de mim. O pastor Cleber, o cabelo todo pretinho, né? Cabelo de índio, né? Aí, de repente, jogaram assim essa coisa em mim, pegou. Fui da pandemia para cá. Mas assim, ainda para ficar nesse assunto, né? Quem olha para você e ouvindo você começar a dizer assim, pô, eu já começa pelo que muita gente considera um problema. E você já fala assim com essa liberdade, ninguém imagina que se cutucar mais, você vai dizer o que você disse. Poxa vida, olha, é verdade, a gente fica cobrando demais, é muito peso. E você pensa, você já tem filhos? Ainda não, estamos esperando o Senhor. Tá, beleza, então vamos conversar chegar, né? com o profeta ali. Vamos dar uma tocada ali naquele negócio mesmo? Ali. Por este menino, eu orava, né? Orava eu, né? E onde é que entra a história da música? O pastor Passos é um bom cantor? Ou a gente deixa esse assunto para lá para a gente não constranger a igreja? Deixa para lá, né? Mesmo, deixa. Na verdade, meu pai sempre também me incentivou, ele via que desde pequeno eu gostava muito de ouvir som, de cantar, né? Eu canto desde muito pequeno na igreja. Já disseram que já te deram muitos elogios, assim, já tentaram te dizer assim, por que tu não grava música que dá dinheiro? Já mesmo, já. Na verdade, a gente sempre recebe elogios, né? E aí é que está o perigo, né? Que a gente precisa, né, ter a nossa cabeça no lugar. As propostas do inferno geralmente vêm precedidas já recebi. elogios. Antes disso, eu também trabalho com gravações também. Profissional de back vocal mixagem, também, né? Então já recebi propostas para gravar até back vocal, né, de músicas seculares, de pessoas seculares, mas todos eu recusei desde o início, né? Não pretendo jamais usar a minha voz, né, para outra coisa que não seja para engrandecer a Deus, né? Eu sempre coloquei isso na minha mente, sempre trabalhei isso na minha mente, né? Porque se a gente não vigiar, hoje eu penso dessa forma e amanhã o inimigo ele vai trabalhando devagarzinho, que é para a gente mudar a nossa mente, né? Que é uma brechinha menor que seja. Né? Isso, pronto, é isso aí. Então, assim, já recebi muitos elogios nesse sentido e algumas pessoas, rapaz, tem uma voz bonita, né? Não pensa nem cantar sertanejo, alguma coisa, né? Porque o sertanejo, acho que é a linha que mais, né? Hoje comercial, né? Comercial. Mas é um sertanejo muito de mal, assim, de mau gosto, né? Eu troço assim, eu gosto de música sertaneja, assim. Você ouvia uma guarânia sendo tocada. É sertanejo raiz, né? Raiz, né? Aqueles caras que tocavam moda de viola. Onde tem arte, né? Você percebe que tem uma arte. E a arte desses, né, que fazem sucesso, infelizmente, é uma arte que acho que até deturpa o conceito de música, né? Porque é um troço tão comercial e fica vulgar, né? Verdade. Mas assim mesmo. Agora, eu elogio você. Tem horas que você... O Jimmy Eu que dou um desafinado. O Jimmy é uma pessoa queridíssima, mas ele é líder também do Biload, que é o Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, em Rio Branco, aqui no Acre. Mas você viaja bastante. Tenho viajado. O pessoal chama muito. Viajado mais. E, assim, do ponto de vista da tua manutenção como líder de família, esse ministério tem sido um canal para Deus te abençoar? Tem sido. Graças a Deus, Deus tem aberto portas, né?
Em primeiro lugar, eu mentalizo, eu penso na questão mesmo do reino de Deus, né? Ok. Você não é um Tem um cantor de música chamado. gospel, é um adorador, Isso, de verdade. eu penso na verdade nisso, Uhum. né? E não ser apenas como artista, como Uhum. as pessoas pensam para fora, né? É. Pensando em carreira mesmo, né? Não estamos falando mal de vocês não, tá, Apesar artista? É disso. só porque cada um tem a sua escolha. Eu, por exemplo, eu era artista lá fora. Aí, paciência, eu não tenho como arrancar isso. Né? Então, assim, eu tenho buscado, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, né? Mas nós, como trabalhamos para o reino de Deus e também nos doamos para o reino de Deus integralmente, né? Então, o Senhor, Ele faz com que nós nos sustentemos, né, através da sua obra, né? Claro. E Trabalhador digno do seu salário, né? e graças a Deus eu tenho sido abençoado, né, nos lugares onde eu tenho ido, né, com ofertas, né? Então isso dá para pagar as continhas, né, Uma deixar em gasolina dia, né, para ir, botar né? uma gasolinazinha no carro, né? Para ir lá, né? Mas Sim. assim, você tem ainda. Qual é o sonho teu? Porque, deixa eu pegar do começo aquele negócio que eu te disse. Eu próprio te elogio, né? E acho que a Assembleia de Deus em Rio Branco, por exemplo, e as pessoas que te conhecem e que te levam para as igrejas, em todos os lugares, elas não chamam por causa da tua amizade, por causa da sua cara bonita, que esse negócio aí também nem daria certo, né? Mas assim, é por causa do talento que você tem mesmo e o empenho, né? E a gente percebe que você é um cara muito exigente nesse negócio. Tem sonho de que limite? Qual é o teu paradigma? Onde você gostaria de quebrar um limite? Olha, eu já pensei muito em relação a Deus me levar em outros lugares, né? Em grandes eventos. Antigamente, a minha mente era pautada mais nisso, Sim, né? é Poxa, o reconhecimento. tem uma promessa de Deus e tudo, né? Que são legítimas, né, Dinho? E olha, para falar a verdade, eu tenho falado muito com Deus até nas minhas orações, que o meu maior sonho mesmo é estar sempre debaixo da vontade do Senhor. Entendeu? Por mais que eu vá, né, aonde Deus me levar, mas que eu esteja debaixo da vontade dele, fazendo a vontade dele, né? Não por vontade minha humana, o desejo meu humano mesmo, né? Então, o meu maior sonho mesmo é assim, eu ser reconhecido não pelo que eu canto, entendeu? Mas como realmente um servo do Senhor, um adorador, né? Tem horas... Essa é meu maior sonho, esse é o meu maior desejo. Eu acho que todo mundo deve ter essa mesma compreensão que eu, a mesma conclusão que eu, que a igreja, especialmente a evangélica hoje em dia, que as católicas tiveram isso em algum momento, eu acho, mas hoje assim, claro que é algo que ressalta aos olhos de qualquer pessoa que é um celeiro de bons músicos, de bons cantores, né, de talentos que ficam Se você vê até cantores seculares, são pessoas que nasceram dentro da igreja, são pessoas que receberam o dom de Deus. Eu não sabia, igreja, eu cresci, né? Eu amava o Elvis Presley por várias razões, a voz, o jeito. É um dos maiores achava exemplos, um cara lindo, né? E aí, quando eu descobri, depois de muitos anos, já adulto, eu descobri que aquele cara era pastor, Deus usava aquele cara para milagres, só para cura. E assim, aí vem os outros, né? Música que a gente gosta e não entende, mas depois vai lá, são os country americanos, né? E tal. E de fato tem isso, né? De fato tem isso. Quando a gente ouve vocês, de verdade, tem horas que a Assembleia de Deus, eu fico assim, aí me pergunto, quando tem alguém perto de mim, eu ainda cutuco assim para perguntar, se aqui é desse jeito, imagina no céu, né? E vocês têm consciência, né, do que vocês fazem. E aquelas mulheres, aqueles outros camaradas do Miload, como é que é a história dessa gente? Você que montou aqui na Assembleia de Deus em Rio Branco, ou você chegou? Você saiu da Crelândia para cá, ou você ficou aqui e deixou seu pai lá? Então, a gente estava falando com relação Isso. Quando ele foi para a Crelândia, né, que eu tinha apenas 1 ano, eu fiquei com eles lá até os meus 17 anos, né? A completar os 18, aí eu vim embora para Rio Branco. Aí fui bem recebido aqui, né, pelo pastor Luiz, né? Já conhecíamos o pastor Luiz já desde muito cedo. Seus pais são amigos. São amigos desde muito cedo, né? Então, inclusive eles são amigos ministerial já desde o início, né? E eles são muito amigos. São muito amigos, graças a Deus também. Eu louvo a Deus
pela Você amizade parece dos um dois filho, também. parece um quarto filho do pastor Luiz. Eu sinto também o meu disse. pastor Luiz como se fosse meu pai também. na Não verdade. é muito difícil aqui você achar os outros não, tá? Que você E tem também. aí, e aí eu vim para cá em 2007, se eu não estou enganado, 2007. Quando eu cheguei aqui já tinha o Miload já, né? Inclusive Ok. na época era liderado pela Léa, filho do pastor A filha, Luiz. que voz doce, que menina linda, né? E aí a Canta muito. gente... Ela só não canta melhor do que a mãe dela. Que uma vez eu escutei a mãe dela cantando, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mamãe canta Ô, bem, Titanga, mamãe. deixa comigo. Eu vou dar um testemunho aqui. Tem um ouvido bom lá Deixa também, né? comigo. Então, eu cheguei em 2007, né? Cheguei aqui, o Miload já existia, né? Como eu falei. E aí eu vi, o pai comecei a participar aqui, né? Eu sempre digo que eu tenho uma vida antes de Rio Branco e uma vida após, quando eu cheguei aqui, eu digo musicalmente, né? Que eu cresci muito musicalmente aqui, na Assembleia de Deus em Rio Branco, né? Cresci muito mesmo, conhecimento musical, Por causa do conhecimento... rigor mesmo técnico, né? Sim, é A por causa da 25 exigência, né? Você tem um maestro ali que ele não foge de jeito nenhum, né? Do padrão, né? Sim. Na igreja também. Na verdade, a gente começa tudo pelo pastor, né? O pastor Luiz, ele é exigente, ele gosta de boa música, é incrível. né? O pessoal pensa que ele não parece, mas ele é mestre desse negócio também. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quando tá bom, quando não tá bom, né? Ele lê as coisas, né? Eu fico olhando para os gestos. Atualizado, Eu olho para os gestos dele, às vezes eu fico pensando, esse camarada não é só porque eu gosto de cantar, porque manda, não. Ele manda bem. Ele escuta de tudo, né? O pastor Luiz, ele escuta de tudo, né? Além, se você já conheceu a biblioteca dele lá, assim, de CDs, não sei se você já viu. Não, eu não tive essa honra. Não chegou a ver, não? Não, porque eu não... Meu amigo, não ali tem CD ali que você nem imagina, né? Não sei se ele ainda tem todos esses CDs, né? Porque, nós vamos fazer uma pesquisa aqui, vamos ver. Quando a gente trouxer a irmã Vânia aqui no programa, tu vai orar comigo para trazer ela aqui para dar uma entrevista. Aí eu vou pedir para ela trazer uns dois para a gente conhecer. Uns assim, bem Bem longe. Como é que é aquela Carvalhais, o Chile Carvalhais, tem uns camaradas. É até atual, Chile. Já até atual. Porque ele tem dos dedos vinil lá. Eu acho que, assim, não sei você, eu não gosto de falar mal de ninguém, ainda mais assim quando é longe da pessoa, né? Mas assim, eu acho que ele desceu aqui da Arca de Noé, porque ele conhece coisa que a gente não ouviu falar, né? Essa área de música, ele puxa umas assim maravilhosas. É mesmo. Inclusive, no culto passado, ele me aprontou uma, né? Ele pediu para me cantar o hino tapeceiro, né? Tu lembra? Não, eu não vi. Tu não estava aqui, não? Não vi. Às vezes a gente não está lá em cima. Então, aí ele me pediu para cantar, né? Ele disse, Jimmy, tu vai gostar desse hino. E aí eu fui ouvir. E o hino é muito interessante, mas muito né? complexo, né? Mas ele é complicadinho você compreender ele já de cara, isso. né? E tudo. E eu faz tempo, eu até disse para ele, né? Pastor, o senhor sabe como tirar a gente do conforto, né? Eu disse para ele. E realmente, eu passei 3 dias treinando o hino, né? Coisa que eu não fazia faz tempo, assim, de parar mesmo, estudar uma música. Isso é legal. Né? Mas você é rigoroso. E aí você assim. vê como é que o pastor foi buscar esse hino lá, assim, né? E por que trouxe para mim, né? E olha que era de cantores que eu já ouvia muito, que o Leonardo Gonçalves até gravou ele também em 2020, eu poderia ter ouvido já. Tem gente que está assistindo a gente que não faz ideia do que nós estamos falando, porque assim, perdeu a oportunidade de ter curiosidade de conhecer a harpa cristã. Por exemplo, que quando você olha, é uma obra densa, cheia de musicalidade, né? No sentido mesmo, não é das pessoas que cantam, são as harmonias, as composições mesmo, a música em si mesmo, né? Que você olha para aquilo ali e diz, as mais belas aí você fica com aquela coisa dos maestros, Antônio Carlos Gomes, Tom Jobim, e vê os camaradas que fizeram essas músicas, né? Tem de tudo da harpa. Não, a harpa é riquíssima, né? Tanto em melodias quanto em letras, né? As letras bem cristocêntricas, né? Por exemplo, o pastor Luiz, ele é o nosso pastor, ele é um incentivador, né? Pra gente aprender os hinos da harpa, né? Ele sempre tá cantando hinos novos, né? Eu, quando vim para Rio Branco... Novos assim, tem uns que ele arrasta do novos baú, que a gente diz que é aqueles nós, que né? tá no cotidiano, né? Sim, da igreja. Também. Por exemplo, eu cantava praticamente os mesmos hinos, a gente cantava, né? Lá na Cralândia, como em outros municípios, as pessoas cantam sempre praticamente os mesmos hinos. Mas a gente percebe, de vez em quando... Aqui a gente tem essa ideia sempre de revira assim, novo. tira tudo e começa um monte de novos, né?
E no novo, quando a gente fala de tipo desconhecido, Isso né? Assim, mesmo, de é. melodia desconhecida ainda, né? Então o pastor ele sempre incentiva. E os hinos da harpa sempre são excepcionais. Nós E difícil de voltamos, cantar. nós falamos aqui de um monte de coisa, né? E que eu queria saber dos teus paradigmas, né? A quebrar e tal. E acabou que a gente voltou lá para a Crelândia. Eu queria retomar daí, de onde é que nós estávamos mesmo, porque a gente ficou falando aqui um Foi. montão do pastor, né? Mas assim, eu vou tentar aqui recomeçar, mas de um ponto. Você tem vontade sonha ainda em sair para centros grandes e ser reconhecido e tal. Alguma vez se passou de você ter algum retorno de alguém de muito longe que você não esperou, que fala assim, pô, eu vi você cantar. Você já fez CDs? Eu tenho um CD gravado em 2017, né? Que foi lançado em 2017. Eu gravei alguns anos atrás, né? Mas o lançamento foi em 2017, que é o titulado Nas Asas do Espírito. Que, inclusive, né, na live de 2020, eu fiz a música Nas Asas do Espírito, né, como se fosse Você é compositor compositor também. Compositor. Inclusive, 3 hinos só desse CD, que eu fiz com composição composta, que é com Cleider, né, Cleider Barbosa. Parcerias, né? Foi parceria. Né? E um hino que é da harpa cristã. O restante desse CD todo é autoral. Né? Aí lancei mais 3 músicas novas, né? Também autorais. Né? Inclusive uma que é mais conhecida até agora, que é O Muro Vai Cair. Né? Que foi que você fez até um Madeb, clipe na época. Fiz com o Madeb aqui na sede. Né? Se você deixar, a gente vai terminar esse programa hoje tocando a música tua. Pode colocar. Pode ser? Pode mesmo. Então tá, os direitos autorais estão reservados para o Pod Crente. Mas assim, aí nós estamos falando sobre isso, né? É você ir para um lugar maior. Eu perguntei, alguém surpreendeu você já? Disse assim, você nunca imaginou, a pessoa chega para ti, ei, você que é o Jimmy Passos, eu já escutei a sua música. O que eu tenho compreendido, né, nos tempos atuais, assim, é que eu estou no tempo da espera de Deus. Ok. Certo? Já tenho várias promessas, né, de pessoas que disseram, não, eu vou te levar até aqui, eu vou te levar ali, eu vou te apresentar a tal pessoa, tal. Mas, assim, eu sempre tenho pensado da forma que eu preciso fazer aquilo que está ao meu alcance, lógico, não ultrapassando os limites, e deixando que Deus trabalhe da forma dele, com o tempo dele, fazer a sua parte, fazer a minha parte. mas não passar por cima de Deus, Isso, né? Justamente. Porque a pior coisa que tem é a gente querer dar uma mãozinha para Deus, né? Porque Deus sabe o momento certo. Não adianta Deus sabe o tempo forçar certo a para cada barra, coisa. não né? vai. Não adianta forçar, Quanto mais força, mais atrasa. Justamente. Então eu tenho esperado em Deus, né? Nas promessas que Deus tem feito para mim, né? E muitas delas já têm se cumprido. Então, legal, né? É esperar. Com paciência, né? No Senhor, que ele é fiel, ele cumpre as promessas. Sem dúvida. Você já pensou, você sente assim que a música cristã ela poderia ter mais relevância na sociedade se não houvesse o que eu, Clemer, em minha opinião, muito preconceito contra a arte cristã, a evangélica, não cristã de uma maneira geral, porque aí também é outra opinião que eu tenho, não preciso discorrer sobre ela aqui, mas é a minha opinião. Eu acho que tem um desfavorecimento oficial, né, e uma cultura de preconceito contra os crentes. Sim. As pessoas, muita gente não quer falar sobre isso. Crente se acomoda assim, não se revolta, né? Mas para mim isso é claríssimo, né, na sociedade. Não, eu não só vejo como tem, mas eu vejo que tudo isso isso é algo muito espiritual, né? Porque você vê que as portas, muitas vezes, para o crente é mais difícil. Pode prestar atenção. Né? Então, o que o inimigo faz? Né? Ele tenta dificultar e fechar as portas para o povo de Deus nesse sentido. Né? Inclusive, nós até comentamos até fora do ar, com relação à oportunidade para os crentes, né? Com projetos e tudo, né? Que o poder público poderia envolver mais os cristãos e não envolve. Mas eu vejo tudo isso também realmente como uma dificuldade espiritual também. Dos próprios crentes, né? Também se moverem nessa direção, isso, né? Ter um entendimento de que tem o direito, de né? ter iniciativa, até para ter iniciativa, né?
Mas eu vejo também como essa forma de querer fazer com que nós, que servimos a Deus, daqui a pouco estender uma mãozinha para cá. Eu estou precisando muito para... as coisas estão apertadas, aí o cara vai lá e, não, mas é só um evento aqui. Aí vai lá e faz um evento, aí daqui a pouco ele está envolvido com as coisas do mundo, né? Então eu vejo que isso tem muito a ver também com questão espiritual, né? Além daquilo que nós conversamos, né, Sim. com relação ao povo se mexer, né, a trabalhar acho que nesse é porque sentido. a igreja também, não, o cara que se converte, ele não tem muito interesse em estar criando confusão e tal, que é um erro. Porque, assim, do ponto de vista da economia do país, os crentes já faz muito tempo que dariam um grito de independência e não precisariam mais de ninguém, porque o reino de Deus é riquíssimo, né? Mas pelo fato de não reivindicar, não ter essa cultura de querer participar, a não ser esses outros aí que dizem que são bancada evangélica, não sei o que a gente vai ver, no final das contas, raríssimos são de verdade, fazem de verdade isso, né? De posicionar o reino de Deus como cidadania que precisa ser respeitada também. O que eu vejo também, Clemer, é o povo de Deus tomar o espaço, que às vezes lhe é cedido e às vezes não é, o povo ocupado, não ocupa. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo, né? Nós tivemos o evento que até teve lá na Concha Acústica, né, do Dia da Bíblia. Foi nos cedido o espaço, que foi conseguido com muita dificuldade, mas poucos crentes foram. A gente deveria estar com aquilo ali entupido de gente, entendeu? Ocupar o nosso espaço. Eu participei de um evento recente agora, né, em que também teve um momento no aniversário do município, em que o povo cristão poderia estar todo ali, encher mais do que o povo que faz para as trevas. Então, era um momento, era o dia gospel, né? Eles falam que é o... A maioria mesmo são crentes. Tinha o culto ecumênico, aí depois, né, eu entrei cantando, e tinha pouca gente. Mas isso aí não é para mim. Não, sim. Isso aí é um espaço que a própria igreja perde. O que os organizadores vão pensar o ano que vem? Não vale nem a pena o tanto de gente que ficou. Você sabe Vamos fazer mesmo só para o secular. É uma questão de posicionamento mesmo. Em 1988, por exemplo, não havia crentes na televisão. Quem havia feito alguma coisa mais ousada era o pastor Luiz na rádio, né? Sempre ele tentou quebrar esse paradigma. Ele sempre quebra, né? E havia, por exemplo, horário de verão no Acre. Então, as televisões gravavam uma programação para poder colocar na classificação de idade, assim, né? De tal. E só havia padre ou padres que faziam inserção em televisão. Havia poucas televisões. Na época eram só 3. A velha TV Acre, depois veio o SBT e, por último, a TV Gazeta. Então, não havia espaço para crente nisso, né? Porque tudo que foi montado sempre já foi tirando os crentes do meio, né? E não havia nada disso. Quando chegou nos anos 2000, a partir de 2001, se não me falha a memória, foi colocado na mente das pessoas aquela Expo Acre, porque o pessoal tem essa mania também, né? Ele faz o maior carnaval do mundo, aí chamam os crentes para limpar no último dia, né? Ou abrir, sei lá, no dia que não vai ninguém, aí querem que os crentes vão. Só que a negrada se surpreendeu, né? Porque as segundas-feiras começaram a dar muita gente mesmo, né? E aí, o que você estava dizendo, né? Se você insistir nisso, daqui a pouco você tem metade dos dias, não é? Mas aí você não quer. Justamente. Aí vai ficando para quem? Ficando pro ímpio, né? Para Madonna, né? E aí é assim que vai ficando. Mas a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né? Eu tenho muita seriedade nisso aqui, porque eu imagino que Deus não proveu uma igreja com recursos de comunicação desse tamanho para ela se fechar nela própria, ficar brincando de mandar, né, recado que nem fazia quando era criança, que botava no papagaio para mandar um telegrama e ficar falando de caixa de fósforo, né? Assim, para algo grande também, né, que a gente precisa compreender, né? E aí hoje você está aqui cantando na igreja e você está lá no Vietnã, sabia? Que a nossa
nosso canal no O YouTube. alcance, né? Vai longe, nós não sabemos nem por onde, não dá tempo, são poucas pessoas, Verdade. a gente não sabe, né, como atender essas pessoas, mas são muitas, né, e quem vê assim, né, eu puxei esse assunto desse jeito, falando um pouco, porque às vezes tem coisas que eu acho que o melhor é que eu diga mesmo, eu próprio, do que esperar um Inclusive, convidado. você falando aí com relação ao alcance, né? Uhum. Lá no Vietnã e tudo. Um dos sonhos que eu tenho é justamente a música, né? Que o Senhor, que Deus me deu, né? Alcançar os lugares mais longes que eu nem imagino. Como já Deus falou através de algumas pessoas, né? De alguns profetas seus, né? Que as minhas músicas seriam tocadas em lugares que eu nem imagino. Então, esses são um dos meus sonhos também que eu tenho, né? E eu sei que Deus vai realizar esse sonho, né? Até através de hinos que o Senhor tem me dado, né? Eu tenho... Quantas músicas você já compôs? Rapaz, Sozinho, eu estou falando sozinho. Depois sozinho. as parcerias. Eu já... É assim, porque na verdade compor é como uma pessoa que escreve. Então, às vezes você escreve algumas... Você espera a inspiração de Deus ou você tem aquela Sim. coisa da encomenda? Você pede aqui, Não. Jimmy, faz um louvor para eu gravar. Você não faz. Para Não fazer é? assim é mais complicado. Não é? Assim, É. você compõe o que você vive. Que eu É vi. isso? Eu acho que a melhor forma de compor, na verdade, é essa, A né? pelo menos a mais honesta Você tem com que, Deus. você tem que ter conexão com aquilo que você está escrevendo, senão Vai não faz sentido, cantar né? num altar e não ser verdadeiro. Então, assim, para a questão de compor, eu não coloco uma regra nisso, porque já aconteceu de eu escrever, fazer uma música que demorei tempos e tempos, fiz lá uma parte, esqueci, não conseguia passar daquilo, mas já teve outras que eu Já escrevi. acordou com ela pronta assim? Isso Por acontece exemplo, com uma que eu mentes escrevi criativas, né? agora há pouco tempo, que inclusive a gente já terminou de gravar ela, e aí eu tô só esperando Deus abrir as portas para me gravar o clipe dela, né? Porque hoje em dia não dá para lançar só o áudio, é audiovisual E hoje. assim, mudou mesmo, de Mudou, verdade, né? mudou. Você grava aqui, joga nas plataformas e vai muito longe, né? Isso. Então, essa canção que Deus me deu, na verdade, foi uma experiência de vida que eu tive. Que, inclusive, né, Como é que é a letra? rapaz... Você dá para só falar ela aqui? O título da música é No Lugar da Comunhão. Né? Há alguns anos atrás, Deus tinha me dado um tema de uma mensagem para me pregar, uma época que eu estava fazendo umas agendas e pregando ao mesmo tempo, e só que eu nunca consegui pregar ela, que era intitulado No Lugar da Comunhão, né? Que fala quando Deus ia todas as tardes se encontrar com Adão, no paraíso. né? E aí, em uma tarde, Deus foi em busca de Adão, naquele mesmo lugar, e ele não estava lá, escondido. né? Aí o que eu entendi daquilo é que não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia. É claro. Só que Deus estava dizendo: onde estás, Adão, que você não está no nosso lugar da comunhão, Como é que você que faz, você, rapaz, né? né, Puxa vida. perdeu esse lugar, É. né? Então, o que acontece? Essa canção que Deus me deu, eu digo que foi Deus que mesmo falou para mim. Ok. Porque a letra é para mim. Eu creio nisso. Entendeu? Eu creio de A verdade letra foi que Deus para dá. mim. Porque eu tive um sonho, Clemer, numa madrugada, que eu acordei assim, coração muito acelerado. Né? Deus falava que eu estava muito longe dele. Você está muito longe. Eu acordei e aí Deus me fez entender. Falou: Jimmy, não é o seu dízimo, sua oferta, ou só você estar na igreja todos os dias. O meu amor para contigo é proximidade, é comunhão. Aí foi quando eu associei o lugar da comunhão e aí escrevi essa canção. Essa canção ela saiu assim em menos de 2 horas. Só fala mesmo. Bem juntinho aqui é o teu lugar, bem perto de mim, filho, queiras estar. Não se afaste de mim, não se afaste de mim. Todas as tardes eu ia te encontrar no mesmo lugar e você não estava lá, no lugar da comunhão. Mas eu te quero aqui, filho, te quero junto aqui, filho, no lugar da glória, da minha glória. Eu morri para te salvar e para restabelecer a comunhão. Ou seja, eu entendi que não é Deus que se afasta do homem, Deus é o sempre... homem que se afasta de Deus. Se afasta de Deus. Entendeu? Então, primeiro foi um testemunho, Deus falou comigo através dessa canção. E é incrível que eu cantava ela. Do salmo lá, o Davi,
não retire de nós, de mim, o teu espírito, né? Porque Deus não está com essa disposição, né? Mas a gente Deus às vezes... não quer sair claro. de perto de nós. Mas ele tinha se afastado, né? Quem se afasta é o homem que se afasta de Deus, né? Mas Deus não tira a natureza celestial da gente, né? Mesmo com pecado. Mesmo com pecado. Por isso que ele mandou Jesus para resgatar. Por isso que nós nos arrependemos do nosso pecado, né? E é constrangedor. Quando você chegar na minha idade, você vai ouvir falar dessas coisas com lágrimas nos olhos, com muita facilidade, porque você já começa a compreender as coisas que você não via, né? E aí você olha para porque você olha para frente e não são os mesmos anos que você tem para trás. Para trás você não pode fazer mais nada e nem amanhã. Ou você faz hoje. Ou vai dormir sem fazer nada. Né? E essas coisas são... Eu acho que isso tem muito a ver com a comunhão mesmo, né? Jimmy, você tem um local onde as pessoas achem as suas canções na internet? Tem no perfil YouTube, pessoal? Tem. Fala tem aí, para a gente escrever. Canal no YouTube, né? Jimmy Passos. Jimmy, o Jimmy, isso. Sem o S. Né? Quando não é Jimmy. É Jimmy mesmo. É Jimmy mesmo. D-I-M-E. D-I-M-E Passos, @DIME Passos, tudo né? junto ali, claro. O YouTube, né? Uhum. Pro Instagram, que é o @JimmyPassos.oficial. Uhum. E tem também nas plataformas digitais, né? Que também tá é no plataforma, Spotify? caso, né? Spotify, Deezer, né? Amazon. Todas essas plataformas, se você procurar as canções lá, você vai achar. Escrever seu nome no menu, as coisas vão aparecer, né? Jimmy, eu quero perfil lá. Te agradecer. Mas fiquei aqui com um negócio na mente. Esse negócio de menino. A unção dos meninos não chegou ainda na sua casa. Rapaz, ainda não, mas vai chegar. Você tem que orar, velho. Você olha de domingo, rapaz, tem um monte de crente bem pequenininho. Eu digo, esses crentes não são brincadeira, não. Tem que aparecer o teu aí. Tem que aparecer também, né? Aproveita que tu tá aqui, manda um beijo pra tua mulher. Aí eu sei que ela canta contigo, né? Ela canta no Ministério de Louvor também, né? Vamos ver se essa madre abre hoje. Mandar em nome de Jesus. Abraço, um beijo para minha amada Marecinha. Te amo muito. Deus abençoe. Aí, tá vendo? O senhor faz essas coisas, hein? Deus é grande. Obrigado, tá? Outra vez a gente conversa mais aqui. Eu vou tocar no final. Vou pedir para os meninos tocarem aí, tá? A tua música no final. Qual é que você quer? Pode ser. Aquela que nós falamos, eu não lembro mais. Pode ser O Muro Vai Cair. O Muro vai cair. Sempre passa, né, no canal. Obrigado também por... a gente fez um trabalho bacana, assim. Isso é uma inspiração aqui da nossa equipe mesmo, né? O Michelson tem uma dedicação. Inclusive, ele fala, algumas vezes mesmo, o Michelson fala assim, rapaz, Jimmy, tem uma questão aqui de direitos autorais, mas é por conta da plataforma. Só que eu já aprendi agora como é que tem que ser lançado, para não acontecer isso, tá, Michelson? Agora porque não vai ter mais problema, o culto às vezes caía por causa disso. Sim, ele me explicou isso também. E ficava difícil pra gente chegar lá e constranger as pessoas, né? Mas agora, graças a Deus, a gente superou uma série de problemas, uma série de culturas, né? Que a gente precisava superar para poder fazer jus aí. Eu quero que toque a minha música, sem claro, problema. Eu quero que... Claro, vamos embora, tocar mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá? Obrigado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, agora e para todos sempre. E se você crê como eu e o Jimmy, diga conosco, amém. Até o próximo Pode Crente, a paz do Senhor. Não há quem possa permanecer à frente do exército daquele que tem o poder. E nessa guerra vou prevalecer. Quem está na minha frente é o Deus, o dono do poder. Então eu vou gritar e o muro vai cair.
Deus.